Olá, gente, tudo bom? Aqui é a Rafa Fustanha. Eu vou comentar com vocês sobre um documentário que eu assisti, que estreia nos cinemas daqui do Brasil no dia 7 de setembro. Ele é do André Buschat, acho que fala o nome dele assim, Bushatsky, acho que é assim. Bom, ele não só aparece, né, fazendo as entrevistas, como também é o responsável pelo roteiro. A Cine me mandou para assistir, né, a Cabine Online. E, gente, eu amo qualquer documentário, qualquer livro que tem o tema de Segunda Guerra Mundial, de sobreviventes. Eu sempre acho muito interessante aprender com eles, né, sobre tudo. E, como eu sempre digo aqui, a gente segue, né, tendo que provar para as pessoas que não foi mentira. As pessoas falam muita besteira. Enfim, né, eu acho que aprender com eles a ouvir e também com essas histórias para que elas não sejam apagadas. A gente sabe que com o tempo as pessoas vão deixando de existir, mas o que aconteceu para que a história não se repita, para que a gente aprenda com os erros do passado, é sempre muito importante a gente abordar, ainda mais aqui, né, eu que tenho um canal com uma audiência bacana, enfim, essa troca incrível com vocês, eu acho que é primordial a gente ter abordar esses assuntos. Então, todo livro que chega ou que eu vejo para vender, eu leio aqui com vocês, né? Comento com vocês. E esse documentário é outro que eu tô aqui já dizendo que é 5 estrelas, é maravilhoso, é emocionante. Enfim, vamos comentar um pouquinho então sobre ele, tá? Vamos lá. Esse longa ele já começa com uma judia alemã que fugiu, enfim, sabendo que estava percebendo ali, tendo uma percepção de que tinha algo muito errado para vir. E aí a gente percebe histórias também, algumas são entrevistas que ele fez com sobreviventes no Brasil, outras ele vai através. Eu entendi que ela é uma guia, gente, mas ela é uma historiadora, ela sabe tudo. Acho que o nome dela é Sônia. Eu esqueci de anotar o nome dela aqui, não sei se tem aqui na fichinha técnica. Eu acho que não tem aqui na ficha técnica, mas enfim, ela é incrível e, gente, ela mostra tudo, assim, ela vai apresentando a ele os locais, então ela mostra, por exemplo, uma rua onde aconteceram coisas importantes na época da Segunda Guerra, monumentos que existem na Alemanha, enfim, muitas e muitas coisas que conectam com a história, e com uma história que a Alemanha quer esquecer, mas ao mesmo tempo é preciso lembrar. É uma vergonha muito grande, né? Tudo que foi passado, mas infelizmente ainda tem uma geração vindo. E isso é falado até pelo Pedro Bial, que é uma das pessoas entrevistadas. O Pedro Bial é de uma família judaica. O pai dele foi um dos que recebeu asilo, né? Exílio aqui no Brasil, através de uma lei que tinha sido feita para alguns católicos, né? Pessoas que se converteram ao catolicismo, eles vinham para o Brasil, parece que ia ter 2.000 pedidos aceitos, mas somente 800 pessoas vieram e o pai dele era um deles. Através dessas histórias, com pessoas aqui que a gente conhece ou pessoas desconhecidas do grande público, a gente vê o quanto, né? E é isso que eu acho que o André quis mostrar pra gente, o quanto a história de vida da família dele conecta com as histórias que a gente tem aqui. A minha família também veio na época da guerra, a minha família é italiana, ela veio fugida entre a Primeira Guerra e a Segunda, e enfim, ainda que a Itália ficasse do lado, né, do Hitler, a gente tem aí toda uma história de por que eles vieram, por que eles eram. Aqui no Brasil eu sempre lembro isso, né? Em todas as matérias que eu leio, eu lembro muito do meu avô contando e dos irmãos dele dizendo como eles eram mal vistos, eles não eram bem quistos. Os italianos eram considerados um lixo, assim, né? Eles tinham subempregos, eles sofriam bullying, que a gente chama hoje em dia, porque eles apoiavam, então a população era contra, mas tinham, por exemplo, embaixadas. A própria Embaixada do Brasil, lá na Alemanha, ela era simpatizante, né, do governo ali do Hitler. Então, são histórias muito fortes, né, que sempre se conectam nesses quesitos assim referentes à guerra. Várias narrativas que são traçadas nessa história, os depoimentos de cada um deles, por que eles vieram parar no Brasil, como eles vieram parar no Brasil. Então, assim, são pessoas muito idosas que você vê ali que ainda se lembram exatamente como se tivessem vivido aquilo, através desse trauma, dessa história marcante, como que eles viraram imigrantes, né, do nosso país. E muitas das nossas histórias, principalmente os países aqui da América do Sul e muitos outros países, a história é feita de imigrantes, é feita de refugiados. Então, quando a gente vê
discursos, né, xenofóbicos, é muito cruel, né? Eu sempre lembro que quando as pessoas falam, mas são os venezuelanos entrando aqui. Gente, a gente é feito de... Eu não estaria aqui hoje se... nem meu marido, por exemplo, se os italianos não tivessem sido recebidos no Brasil de alguma forma e tivessem feito aqui a sua história, casando com brasileiros ou ali tendo filhos em território nacional. Então é muito bacana. Eu vou aqui abrir uma aspas do diretor que ele fala o seguinte: falamos a respeito do sobrevivente de uma Europa dos anos 30 e 40, cheia de autocratas e ditadores, ao mesmo tempo que dialoga com repressões que assolaram o mundo nos anos seguintes. E chega até hoje com o crescimento dos extremistas. Parece que não nos cansamos de ver tragédia. Povos sendo dizimados, refugiados, atravessando os mares numa jangada, explica o diretor. Ele se coloca muitas vezes, né, ali como se fosse a história dele também, ouvindo por causa da família. Você percebe ali um impacto muito grande naquelas histórias que ele ouve. E sim, cada história é única, cada história tem a sua potência e cada história abre o coração do espectador para dizer, olha, essas pessoas existem, essa família existe porque houve uma aceitação, houve uma acolhida e é necessário sempre se escutar, se acolher. Ninguém sai do seu país porque, né, deu na telha, só porque queria. Não, as pessoas passam por situações que... Eu lembro até dessa Sônia, né, falando, dessa guia, falando para ele, eu tenho 40 e poucos anos, ele nasceu em 77, e a gente não passou por nada muito forte, a gente não lembra muito da ditadura no Brasil, que é mais ou menos a minha idade, né, gente? Então, se eu bato bem com a idade dela, eu sou 2 anos mais nova, e aí eu não lembro muito de nada, eu lembro do Tancredo vencendo, e então o que eu escuto de ditadura, o que eu escuto de guerra, são coisas que, né, foram mostradas para mim ou contadas através do que eu assisto, do que eu leio e de pessoas que eu conheci. Então, eu não passei por isso. Então, assim, eu me sinto muito privilegiada de não ter passado por isso, mas ao mesmo tempo a gente vive situações, né, controversas aí de violência, por exemplo, né, de classes sociais diferentes, de questões econômicas, de muita politicagem errada. A vida nunca é perfeita, mas esses caos, né, que causam toda a questão de guerra, de ter que pedir exílio. Existe uma moça também que é entrevistada e que me marcou muito, que a família dela teve que sair do Afeganistão. E ela mora na Alemanha, ela nem fala inglês, ela fala alemão ali, e ela conta essa história ali. Então, assim, são várias histórias marcantes, vários trechos marcantes. Enfim, eu vou deixar aí essa dica, né, para vocês aí, essa recomendação desse filme que é lotado de entrevistas, de histórias fortes. Enfim, é um verdadeiro documentário sobre histórias fortes do Holocausto, de pessoas que estão no nosso país ainda vivas, que trazem essa memória viva de uma coisa que a humanidade não pode esquecer, infelizmente, porque é através dos erros do passado que a gente tem que saber que a gente não pode, não deve repetir os erros no presente, muito menos no futuro. Eu acho que essa proximidade foi muito importante também nessa narrativa que é criada. É muito, muito bacana, muito emocionante. E é claro que a minha nota para esse documentário é de 5 estrelas. Eu vou ficando por aqui, agradecendo a assessoria e a oportunidade de assistir em primeira mão. Quando vocês verem esse vídeo, eu já estarei na Bienal, mas eu deixei alguns vídeos programados para vocês com dicas do final de semana, e se vocês quiserem assistir, então já sabe que vale super a pena correr para os cinemas atrás desse documentário. Eu vou ficando por aqui, um beijo grande, até o próximo vídeo, pessoal. Tchau!